no ar mais um episódio do Conexão Famílias Atípicas. Hoje recebendo a Lorena. Mas antes de apresentar a Lorena, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Milva Campos, tenho 1,72 m, eu tenho cabelo castanho escuro com luzes, eu estou vestindo uma pantalona mostarda, uma camiseta preta e um casaco no tom off-white, que na verdade é um branco que é quase creme, é uma coisa Por meio aí, confusa. Né? Lorena, sua autodescrição e eu te apresento logo em seguida. Eu sou Lorena Leal, né? Estou vestindo um suéter escuro e um blazer vermelho, porque eu gosto muito de vermelho, é uma cor que me atrai. Sempre que eu vou fazer alguma coisa diferente, eu busco um tom vermelho. Por Tá aí. vendo? Lorena é flamenguista? Sou. Não tem alusão, não tem. Olha, não mas... sou uma flamenguista doente, sou uma flamenguista de coração. Em memória do meu pai, que já não está mais aqui, mas que o Flamengo era uma felicidade muito grande para ele. Eram os momentos que ele era mais feliz. Ai, então, bom. eu tento honrar isso, já que ele não está mais aqui. É isso, eu descobri logo que a gente tinha alguma coisa em comum. Bom, a Lorena ela é psicóloga, ela é mãe da Carolina, 19 anos, que está dentro do espectro autista no nível suporte 3, né? E, além disso, ela é uma das autoras desse livro aqui que está em minhas mãos, que ela muito delicadamente trouxe para mim, que se chama A Vida em Fatos Reais, que é uma promoção da APAI, né? Isso, APAI Rio. Que é a Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Bom, você me contou, né, que a gente vai falar do livro depois, mas vamos começar. Você falou que você queria engravidar e você tentou. Quando você desistiu, a Carolina veio. Exato. Você tinha 35 anos. 36, mais exatos. Aí, qual foi o primeiro grande desafio dessa maternidade? Primeiro, eu fiquei em choque, porque como já tinham sido muitas tentativas que não tinham tido êxito, a gente ficou tranquilo, já não ficou preocupado com a coisa e a coisa fluiu. Então, me pegou já fora de sintonia, né? Mas eu levei tranquilamente, não tive problemas de saúde, nenhuma intercorrência, tive apoio tanto de família, apoio do marido, no caso, pai da minha filha. Gravidez tranquila, sem intercorrências? Sem nada. E aí a Carolina nasce e o que acontece com ela logo de cara, você me contou? O que aconteceu foi que no segundo mês de vida, né, não fui nem eu que observei isso, eu não tinha contato com crianças, então minha observação para criança era 0. O pai dela observou um dia com ela no colo, na janela, uma membrana, né, uma transparência meio opaca num dos olhos dela. Aí me chamou, Lorena, vem ver isso aqui. Aí eu falei, você está vendo coisa? Porque eu realmente não estava vendo. E eu estava também muito atarefada com aqueles primeiros dias, vinda da maternidade, criança mal abre o olho, né? Aí ele falou, não, temos alguma coisa aqui sim. Aí começou a nossa odisseia nos oftalmologistas do Rio de Janeiro. Porque, a princípio, os oftalmologistas de plano, essas coisas assim, estavam tendo muita dificuldade em fazer um diagnóstico do que era aquilo no olho dela. Depois de muito rodar, a gente foi parar no Mário Mota, que na época era do Colégio Brasileiro de Cirurgiões aqui do Rio, que na mesma hora viu que realmente ela tinha uma má vascularização no olho, somada a uma catarata. Isso aconteceu dentro do meu ventre, né? Então, desse momento em diante, o que se pode fazer para recuperar alguma coisa da visão da Carolina? Porque já era certo que 100% não seria naquele olho. Então, era para salvar alguma coisa daquela visão. Então, em função disso, no primeiro ano de vida, ela passou por 3 cirurgias. Nossa. 3 cirurgias com o mesmo objetivo. Por que 3?
Porque a cirurgia acontecia, a gente ia para casa, recuperação. Quando tudo parecia que ia entrar nos eixos, o organismo dela fabricava novamente aquela membrana. Até que depois da terceira cirurgia, o médico virou-se para mim e disse: Lorena, não vou mais operar a Carolina, porque a gente não tem certeza, pelo que a gente está vendo, as coisas não estão caminhando como a gente gostaria que fosse, e a gente pode terminar até comprometendo o desenvolvimento dela como um todo. Então, daí em diante, a gente deixou isso quieto, não mexeu mais, sabendo que ela não teria a visão do olho direito. O que faz o olho desenvolver é, inclusive, a luz, né? A luz do sol. Então, se não há vida naquele olho, ele não desenvolve. Tanto que um dos olhos dela é pequeno, é micro, porque ele não teve luz, né? No entanto, embora ela não tenha a visão do olho direito, ele é um olho que eu tenho que estar sempre atento, porque ele é um olho que pode dar, é como ele dizia na época, tem coisas que a gente escuta e não esquece, é como a asa de uma borboleta. Fique sempre atenta, problemas de infecção, essas coisas assim. E com isso, como também foi uma coisa desde sempre... É congênito, né, na verdade. Sim. Ela aprendeu a se virar, vamos dizer assim, com uma vista só. Então, ela não apresenta maiores problemas com relação a isso. Ela sobe escada, ela desce escada... Porque foi sempre assim. É diferente de quando, de repente, você tem... É parte dela, então exatamente. Tá ali, ela se relaciona bem. Aí, aos 3 anos e meio, vem o laudo, né? Sim. Que ela estaria dentro do espectro autista. Os laudos nessa época eram assertivos, e como foi esse segundo impacto na sua vida? Bom, quando a gente começou essa busca, é porque já estávamos observando que alguma coisa no comportamento dela e no desenvolvimento mesmo do bebê estava aquém do que se esperava, né? Então, procuramos, na época, uma neuropediatra de renome, vamos dizer assim, que, diante da minha fala, das coisas que eu disse, colocando sempre o que aconteceu no primeiro ano de vida dela também, levava a crer que fosse um diagnóstico de autismo. Porém, eles não fecham imediatamente aquele diagnóstico, mas pedem que você, o mais rápido possível, comece a incentivar, trabalhar aquela criança, né? Para que ela se desenvolva o máximo que ela puder, fazendo uma terapia ocupacional, uma fonoaudiologia, ou seja, todas as terapias possíveis para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, vamos dizer assim, né? Pouco tempo depois o laudo foi fechado. Não me foi algo assim que causou tanta surpresa, porque eu já estava observando algumas coisas que não eram comuns e eu não achei que estivessem ligado ao primeiro problema dela, que foi o olho, entendeu? Entendi. E até porque já conhecia, por ser psicóloga, se falava em autismo, não como se fala hoje em dia. Não com essa clareza de informações, não era né? com essa clareza, mas já se sabia. Então, foi um baque? Foi. Mas o primeiro baque, para mim, foi bem pior. Até porque você imagina uma pessoa recém, né? Acabou de ter... Acabei de chegar da maternidade e já tem uma descoberta dessa natureza, né? Realmente. E aí você diz... como é que você define o suporte 3, assim? Você falou, suporte 3, a gente conversou sobre isso. Foi. O indivíduo, ele precisaria ter um equilíbrio na comunicação, no comportamento e na interação social. São esses 3 alicerces. Quando eles estão comprometidos, é que você vai ver essa discrepância nos níveis. O nível 1, o comportamento, as emoções, elas têm um comprometimento mais leve. O indivíduo consegue caminhar sozinho, vamos dizer assim. Quando se trata de um nível 2 de suporte, ele caminha, mas precisa de um respaldo mais próximo. E no nível 3, esse respaldo é para a vida toda. Agora, não significa que às vezes as pessoas falam: ai, meu filho é autista nível 1,
que bom. Não, não existe. Porque coisas que acontecem no nível de suporte 3 acontecem no 1 e no 2 também. Apenas pode ser numa frequência menor, alguma coisa assim mais suave, menos intensa, mas a barra é a mesma. Entendeu? Quem Sim. conhece o autismo sabe que todas essas características elas transitam ali nos níveis de suporte. E aí a sua vida mudou, deve ter mudado inteiramente, né? Até porque você me Sim. contou que você primeiro teve um apoio no início dos seus pais, né? Mas eles não, nesse momento, não estão mais aqui. Mas como é que foi a sua vida, assim, a partir desse diagnóstico? Como é que foi essa mudança, que deve ter sido bem Bom, brusca? foi uma mudança necessária. Eu tive, quando a gente tem que se reinventar por alguma causa, você vai. Você trabalhava nessa época? Como é que Não, era a eu já sua vida? eu estava um tempo sem trabalhar, Tá. mas pretendia retornar, Sim, e você isso foi queria cortado, exercer, né? né? Sim. Então, quando acontece uma situação dessa, você tem que dar uma guinada, tem que tirar a força de dentro de você, a coragem, sabe lá o que for, para você poder fazer alguma coisa para que aquela pessoa tenha alguma qualidade de vida. Então, meu norte começou a ser totalmente ela. O que eu posso fazer? Que terapia a gente pode tentar? Onde é que a gente vai botar ela na escola? O que a gente pode fazer para ajudar ela? Entendeu? Foi uma transformação. Eu costumo dizer que eu era uma Lorena, né? Sempre que você tem um filho, nasce uma mãe, Sim, nasce. né? Mas essa mãe que normalmente nasce é uma mãe com planos, né? É uma mãe que tem ideias, que seu filho, quem sabe, vai fazer isso, vai fazer aquilo, que meu filho... Mas quando você tem um filho com deficiência, você vive também um luto, porque você desejou um filho que não tivesse problemas. Então, você precisa viver esse choque, o luto do filho que veio, que não era o filho esperado, se recompor desse luto e começar a caminhar numa outra direção que você não supunha que fosse acontecer com você, mas ela existe, então é para frente que a gente vai. E você teve o apoio do pai da Carol? Sim, tive o Teve. apoio, embora a gente não estivesse mais juntos, né? E, assim, a gente percebe que há alguma dificuldade, né, no âmbito masculino, às vezes, de lidar com algumas, né, esferas de emoção. E aí, como é que você enxerga o posicionamento de alguns homens diante de uma dificuldade como, por exemplo, a deficiência? É meio difícil, os homens de repente vão achar que a gente está até rotulando. Sim. Mas é que, na sua maioria, eles têm muita dificuldade em lidar com situações desconhecidas, né? E que envolvam filho, eu acho que fica muito complicado para eles. Eles não têm um preparo, uma bagagem. Às vezes até querem interferir ou fazer alguma coisa, mas é como se eles não tivessem os elementos necessários para atuar. Acho que Aí nós não nascemos com eles, De né? repente, a mulher nasceu com esse predicado e o homem nasceu com outros. Com outros, Então, sim. dificulta. É difícil para eles, eu acho que é. Que bom lidar ouvir com isso de uma né? psicóloga, né? Porque você traz um olhar de uma pessoa que tem propriedade naquilo que fala e que certamente já estudou as esferas cerebrais dos homens, das mulheres, que a gente sabe que estão em lugares diferentes, Bem né? diferentes. E as mulheres realmente elas se confrontam com as dificuldades de uma forma um pouco mais, não que fáceis, mas elas conseguem se adaptar. Eu acho que nós somos muito mais resilientes, né? Resilientes. A gente estava conversando e você falou assim, antigamente as mães eram chamadas de guerreiras, mas eu nunca gostei dessa nomenclatura, desse adjetivo. Fala disso para mim. Eu nunca gostei porque, se você for pegar guerreiro, todo mundo precisa ser um pouco guerreiro para sobreviver, né? Mas tinha como se houvesse assim uma aura sobre a gente diferente do que das demais pessoas. Você pode, Deus te deu a força. Não é nada disso, não é nada disso. Eu sou uma mulher ou uma mãe
como outra qualquer, né? O que me diferencia é que eu precisei correr mais, agir mais, proteger mais, entendeu? Então as pessoas acham que com isso você é uma guerreira. Não, eu acho que na verdade nós somos sobreviventes. Eu costumo dizer que o autismo foi um acidente nas nossas vidas, né? Cheguei até a comentar isso com você. Sim. Acidente, qualquer pessoa pode estar passível de acontecer um Às acidente. vezes um filho com problemas com droga, com álcool, com... Ou qualquer outra ou coisa, qualquer outra ou coisa. equiparo até mesmo a um acidente. Você pega um avião, você vai para determinado lugar para você curtir suas férias. O objetivo é esse. Sim. Mas, de repente, esse avião cai. A gente vê acontecer esse tipo de fatalidade por aí, né? Então, eu considero o autismo uma fatalidade que vai mudar a vida das pessoas que estão diretamente relacionadas com aquilo, mas elas vão seguir com muito mais dificuldade, com muito mais pedras pelo caminho, mas vão ter que seguir. Não tem opção. Então, não você tem acha como que soltar fora desse trem. todo ser humano, na verdade, o que você está me dizendo é que todo ser humano é um guerreiro, porque ele tem suas lutas, né? Tem Então, suas não lutas. só as mães atípicas, mas as pessoas, né? Sim. É isso que você quer dizer, né? De um modo geral. Então, você Né? prefere sobrevivente, Eu prefiro sobrevivente ou uma mãe atípica. uma mãe atípica. Que hoje em dia é um termo que já é usado. Na minha época, quando minha filha era pequena, não se ouvia esse termo, entendeu? E às vezes, quando eu falo para alguém que não conhece ainda esse termo, eu sou uma mãe atípica, que nada, Lorena, você é uma mãe como outra qualquer. Não é A bem pessoa assim. acha que eu estou sendo ofendida com esse termo. Não, eu faço questão de dizer, eu sou uma mãe atípica porque eu sou mãe de uma pessoa com deficiência. E está tudo certo. Sim. Eu estou consciente Você tem disso. demandas diferentes, né? Sim. Então, não é tapar o sol com a peneira. Você acha que as Isso pessoas têm resolve. dificuldade com a realidade, Lorena? Muita dificuldade de aceitação daquilo que não é o comum, daquilo que foge à regra. Isso para a vida? Para a vida, entendeu? Para tudo. Então, a gente tem dificuldade. Quais são, assim, os grandes desafios? Porque a gente fala muito do desafio do PCD, mas quais são os grandes desafios da Lorena? Da Lorena mulher, né, interna e externamente, que tem os desafios diários. Sim. Que você falou para mim, Milva, eu acordo, e aí quando a Carol abre os olhos, eu já não tenho mais tempo para tomar café. Exatamente. Então me fala dos seus desafios internos, porque eu acho que aqui é o lugar da fala, né? Os desafios começam quando eu desperto. Porque por mais que eu tenha uma programação para aquele dia, nada me garante que vai sair dentro daquilo. E fatalmente não sai. Alguma intercorrência vai acontecer ali e a coisa não vai rolar bem como eu pretendia que ela acontecesse. Mas eu vou lidando. Conforme ela vem para mim, eu aprendi, porque isso é um aprendizado, você não consegue fazer isso assim, num estalo. Eu também vou em direção a ela e a gente começa naquela troca daquele mundo, como se eu penetrasse no mundo dela, que eu sei que é um mundo que lhe dá mais conforto. Então, eu vou lá sabendo que eu tenho que também estar atenta a algumas coisas para não deixar que ela domine. Fala disso, interessante. Né? Isso nunca Porque ninguém me falou você isso. vai no mundo do autista, das manias, Estereotipias, das né? coisas, das estereotipias que ele tem, mas você tem que... Tudo bem, você aceita que aquilo aconteça ali durante algum período, mas agora vamos fazer a atividade X. É preciso dar limites. Tem que ter um direcionamento. Tem que ter um direcionamento, senão ela te aprisiona ali. E você fica. Então, não dá para dá um pouco, às vezes, de medo, quando você ainda tem pouca experiência, porque você sabe que você, em algum momento, vai ter que cortar o comportamento de uma pessoa que não compreende bem que aquele... Compreende bem, não compreende que aquele comportamento não é o comportamento que precisa ter e que
por não compreender, ela vai poder expressar isso de qualquer forma. Com raiva, com birra, com grito, seja lá como for. Mas você tem que se posicionar. Porque se ela sentir que domina a situação, você não consegue mais ter as rédeas de uma pessoa com autismo. E aí você acha que também, se você não domina, você não permite que ela caminhe e conheça outros lugares, expanda um pouco, porque eu acho que o lidar com os nãos, ele de alguma forma na vida inteira, ele nos abre novas possibilidades. E eu acho que com autista também pode ser, né? Quando você coloca um limite, você coloca ela numa outra situação. Então você estimula ela a dar um outro. Sim. Você acha a que isso tentar ter funciona? um outro olhar. Isso. Você acha que isso. Embora eles sejam muito agarrados, né? A forma deles serem, eu acho que deve sempre proporcionar isso, quem sabe, dar a chance de uma outra visão e que a coisa possa fluir de uma outra forma. E você já percebeu em algum momento que isso assim, te surpreendeu de uma forma... Ah, sempre tem uns momentos que surpreendem. Quando você menos espera. E não é no momento que você dá o recado para a pessoa. Pode ser um bom tempo depois disso. Então, você vê que ficou, que aquilo, de alguma forma, aquela sementinha ficou ali. E ela, num outro momento, e você tem que estar atento para verificar que isso está acontecendo, porque pode ser assim quase que imperceptível. Então, você tem que estar atento para dizer, olha lá, isso foi lá atrás, quando eu sinalizei que isso assim, assim, assado, e ela agora está respondendo. Entendeu? E assim, quando você pensa no futuro da Carolina, isso te dá algum tipo de angústia? Toda mãe de pessoa com deficiência teme o futuro. Teme o futuro, porque a gente sabe que nós estamos de passagem, todos nós estamos de passagem, e que você tem um filho que não caminha sozinho, né? Eu costumo, às vezes, falo com algumas amigas minhas que mães de pessoas com deficiência não podiam deixar este plano, mas não está, conforme eu já disse antes, nas mãos da gente. Então, eu procuro fazer o meu melhor enquanto eu estou aqui, ter o meu coração e a minha consciência tranquilos de que eu fiz o meu melhor. Porque a gente tem que fazer o melhor da gente, porque o melhor da gente é limitado. Cada um tem os seus limites, né? Sim. E no mais... E como é que você se abastece? Porque assim, eu fico pensando, né? Você é uma mulher bonita, você é uma mulher com uma fala muito segura, uma mulher que envolve, encanta, né? Obrigada. E como fica essa mulher aí, né? Porque... você já tentou, porque deve ser complicado porque não tem muito tempo. Não. Mas não sobra tempo para essa mulher? Porque eu vejo a Para essa angústia mulher das mulheres ser mulher. É difícil ser mulher, porque você se veste de uma maternidade tão de luta, tão de defesa da cria, né? A leoa, né? De leoa, que você muitas das vezes é preciso ser, de brigar por essa pessoa, já que essa pessoa não tem como brigar. E o espaço para você, mulher, é pequeno, é muito pequeno. E como eu já disse anteriormente, os homens, eu não os considero, é só uma opinião, muito talhados para lidarem com esse tipo de situação, né? Então, é muito mais tranquilo para um homem estar com uma mulher que ou já tem filhos criados ou não tem filhos, ou seja lá o que for, do que já a pessoa madura, né, numa outra etapa da vida, se interessar em se envolver numa dinâmica bem complexa e complicada. É trabalhoso. Tem que ter muita vontade. E além... a gente tem que tocar num tema que nós conversamos, que é um tema triste, né? Que é esse tema que é triste, mas é real, concreto, que é o preconceito, né? Sim. Dizer que vocês não sofrem preconceito seria uma extrema demagogia. E aí eu queria que você falasse sobre esse preconceito, que você contasse para as pessoas o episódio da pandemia, que para mim foi assim, um retrato, né, daquilo que é. O preconceito existe, assim como ele existe
para várias camadas da sociedade, né? A inclusão, para mim, ainda é um desejo de muitas pessoas que batalham, entendeu? Mas num universo ainda muito restrito. Então, você não tem como fugir do preconceito. Eu sofro preconceito, porque a minha filha não tem noção de que ela sofre preconceito. Então, o preconceito bate em mim, né? Eu contei, inclusive, para você um episódio que teve na pandemia, porque na pandemia a gente ficou muito enclausurada, éramos só nós duas, e eu temia muito pela saúde dela, porque se acontecesse alguma coisa, como é que ia ser? Mas eu acho que seria o fim, se acontecesse alguma coisa com ela. Então, isso mexeu muito com o emocional dela. Ela foi cortada da escola, aliás, as aulas pararam, né? Tudo parou. Então, nós ficamos em casa muito, eu e ela, e teve uma hora que realmente ela teve umas crises de agressividade, de gritos, falava a hora que lhe vinha à cabeça. E eu escutei um comentário numa manhã, ela tinha tido uma crise na noite anterior, e na manhã seguinte eu estava tomando meu café, escutei um comentário da janela de um vizinho, era um casal, aí eu acho que o marido, sei lá quem era, disse para a mulher assim, você não pode fazer nada. Aí ela respondeu para ele, eu sei, ela é maluca. Aí aquilo assim me deu assim, sabe, foi tão fácil dizer o que era, explicar e taxar. Para mim, que passei praticamente aquela noite em claro, tentando acalmar a minha filha, que estava numa crise em função de uma situação que ela estava vivendo e não conseguia dar conta, não conseguia compreender. A gente não estava dando conta, A gente não estava, né? muita gente pirou. Nossa, muita em gente função pirou. do que aconteceu. Medo paralisa, todo mundo com medo de morrer. Exatamente. Então foi uma situação muito assim. Eu fiquei triste, me deu assim um descrédito mesmo, sabe? Do ser humano. Sinceramente, o ser humano está voltado para mim, para o seu próprio umbigo, entendeu? Para as coisas que lhe afetam diretamente. E, na maioria, eles querem afastar tudo aquilo que possa resultar em problema, apurrinhação, seja lá o que for. Então, você é marginalizado. Você é afastado. Por isso que eu gosto, por exemplo, quando eu estou na PAI. Eu vou falar sobre isso, mas você tocou num ponto que eu acho legal, porque eu acho que toda vez que a gente tenta afastar os problemas, a gente acaba gerando um outro problema, né? Sim. Porque não tem uma vida colorida, a vida ela é real, né? O pai atípico que veio aqui, ele falou que existe o ideal e o real. Isso serve para tudo, né? Que, tem um filho ideal, tem um filho real. Não, mas é isso. Então, será que é por isso que tem tanta depressão? Porque quando a gente quer fugir de uma coisa que é humana, que é a dor, que é o sofrimento, será que não é isso? Você como psicóloga? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas eu vou te dizer, a depressão precisa também encontrar caminhos para se instalar. Entendeu? Ela precisa encontrar oportunidades. Se você está se sentindo deprimido, porque os sinais vêm para qualquer um, mas você é obrigado a se movimentar em prol de outras coisas, de outra pessoa, para executar determinadas funções, ter uma linha de raciocínio para poder agilizar as coisas, dificilmente essa depressão toma conta. A depressão, se ela te encontra ociosa, bom, isso é um caminho para ela muito bom. Ela vai entrar e vai se instalar, porque vai ver que você está ali com a guarda aberta. Não porque você quer, porque você não está bem, é porque você precisa de ajuda. Mas ela vai se instalar. Eu não tenho muitas oportunidades para deprimir. Então, você recomenda, por exemplo, uma mãe que está ouvindo nesse momento, que pode estar entrando nesse processo, a se movimentar. A se movimentar. Porque tem muito movimento para a gente fazer. Para muitos lados, entendeu? Que bom que a gente tocou Não vamos ficar parados. Muito bom. Não é bom. Muito bom.
E aí você falou da PAI, né? Da entrada dela na sua vida. E eu queria que você falasse juntamente nesse link todo, primeiro, qual é a importância não só da PAI, mas de todas as pessoas que executam esse trabalho de suporte, né? E também da importância que teve esse livro aqui. A gente pode comprar esse livro? Pode. Ele está à venda, por enquanto, até onde eu sabia, ele estava somente na PAI. Ele ia ser colocado na internet. Mas como vai ter uma segunda edição agora nos 70 anos da PAI, no final do ano, eu acredito que essa segunda edição deva ter uma expansão maior para venda, mas eu posso te informar isso depois melhor. Então, assim, fala da PAI pra gente, dessa atuação de todas aquelas que, como a PAI, contribuem de forma muito positiva para esse universo todo aí. Acho que o principal é o abrir as portas, entendeu? É acolher sem questionamentos, sem por que isso, por que aquilo, você é assim, você é aquilo, como o mundo faz. Lá você é quem você é, entendeu? Você é a mãe, você é a Lorena, lá é a Carol Leal, que todo mundo chama ela lá assim. E lá nós nos sentimos pessoas comuns, diferente de quando eu estou no universo cá fora. É uma coisa mesmo de sentir, de se sentir pertencer, como se eu me sentisse pertencente àquele mundo e não me sentisse pertencente a esse mundo de cá. E não se sente sozinha, né? E não se sente sozinha, porque você está com pessoas que desfrutam mais ou menos de situações que você também desfruta, passam por situações que você passa, conhecem, não exatamente, mas as tuas dores, e você conhece a dela. Então, nada é tabu, as coisas podem ser ditas, podem ser conversadas, entendeu? E no ano passado, quer dizer, nós estamos com uma nova gestão já há algum tempo, que é uma gestão que está incentivando muito as pessoas que estão lá dentro. Não só os usuários, que no caso são os filhos, né? Está dando oportunidade de trabalho para pessoas com deficiência. Eles têm um programa lá para aquelas pessoas que podem, óbvio, não são todas, e criaram também algumas oficinas para que os pais tenham um momento para si, quando seus filhos estão entregues fazendo outros trabalhos, um outro tipo de investimento. Foi quando surgiu essa oportunidade da roda de conversa, que foi criada pela assistente social que está lá, Janaína, que é uma pessoa muito humana, muito doce. Ela trouxe essa ideia e as pessoas que expressaram desejo de participar se inscreveram. Então, esse livro foi o resultado de um bate-papo, de uma troca, óbvio que uma coisa direcionada, pautada, porque tinha um objetivo maior, mas onde eu conheci mulheres que eu via até de passagem, não sabia, que tinha até uma impressão diferente, e elas tinham também uma impressão diferente de mim, e tudo aquilo foi derrubado, e todo mundo viu que a gente era tudo farinha do mesmo saco, vamos dizer assim. Então, foi uma coisa muito boa. Colocar para fora, eu acho que é sempre muito bom. Qual a importância? Você falou isso para mim, achei bem legal falar, né? A importância de externar, né? Externar, porque tudo que você consegue externar toma um outro valor. Você ficar com teus medos, com as tuas dúvidas, com as tuas angústias, tudo aquilo ali rodeando você no teu peito, isso vai, no mínimo, te adoecer. Com certeza vai. Alguma coisa vai pipocar no teu organismo. Então, quando você bota para fora, aí o outro coloca uma situação semelhante ou te fala alguma coisa que não passou na tua mente a respeito daquilo. Um outro olhar, né? Um outro olhar. É preciso ter um outro olhar. Você não pode ficar trancado dentro de você. Eu acho que isso serve para qualquer situação. Até mesmo quando a gente tenta aproximar o mundo atípico do típico, né? Porque, na verdade, da mesma forma que você podia ter uma leitura daquelas mulheres e elas tinham uma sua, no momento em que vocês se aproximaram,
as coisas se desvendam, né? Exatamente. Então, acho que esse é o olhar que a gente tem tentado trazer aqui, né? Esse lugar de pensar a respeito dessa... Vamos nos aproximar, né? Sim, Para nos ouvir e para a gente ver que a gente tem tanta coisa em comum. exatamente. Muito. Muito. E você falou, eu acho que nessa coisa de externar, será que é por isso que você está com vontade de retomar a sua profissão? Você falou que agora você está com vontade, fala para mim disso. Eu tô com vontade porque eu trabalhei pouco tempo na minha Sim. profissão, né? Pretendia mais, mas a vida tomou outros rumos. E agora surgiu uma oportunidade mesmo lá dentro da APAE de empreender para mães que querem empreender. E eu estou me preparando para voltar, né? Tentar uma tentativa de volta para fazer atendimentos online, né? Legal isso. Gostaria de poder dar um suporte maior para pessoas que têm uma família atípica e para outras pessoas também. Não é uma coisa assim fechada. Eu Sim. gostaria de poder exercer A sua de um profissão. modo, de um A modo sua geral, a profissão. minha profissão. E aquilo que você falou para mim lá fora vale para você nesse momento, né? A oportunidade, às vezes, de quando a gente recomeça, talvez hoje essa Lorena que vai voltar para a sua profissão, é Não uma mulher assim com uma completa. potência muito maior para... Não é aquela menina que é quando a gente Isso, sai recém-formado de uma faculdade que Sim. você não tem ainda maturidade, vivência, uma série de coisas, né? Sim. E deixa eu te perguntar, a Carol estuda? Ela estuda, ela está numa escola do município, já tem uns 9 anos. Passamos por várias escolas particulares que se diziam inclusivas, mas que quando observavam, né, que realmente tinham um comportamento ali diferenciado, vinham até mim dizer: procure uma escola que esteja mais preparada para recebê-la, que tenha Escolas particulares e inclusivas. inclusivas, né? E a gente fez algumas mudanças durante esses períodos, não tivemos sucesso, não achei que foi satisfatório. Por fim, eu já não lembro muitos detalhes, eu tive uma indicação de uma escola do município Coisa bonita. que tinha uma turma, TEA, transtorno do espectro autista, funcionando dentro de uma escola padrão, né? Nossa. Uma turma específica, que vem sendo acompanhada também por uma mesma mestra ao longo desses anos, que adapta o conteúdo dela de acordo com o desenvolvimento de cada um. Mas é uma sala exclusiva. Sim, é para... uma turma exclusiva. Ali só tem pessoas com TEA. Que coisa, Entendeu? que inteligência emocional de quem está à frente dessa liderança, né? De propiciar, de repente, um ensino que se adapte e que estimule do jeito exato, né? E que adequado para aquelas pessoas, né? É muito legal, parabéns a essa escola. Eu queria que você falasse para mim o que você acha que falta para que a sociedade se aproxime dos PCDs e principalmente, né, dos autistas, porque a tendência, a gente sabe que há uma projeção... É um aumento muito grande dessa população, né? Um profissional, um médico, disse para mim que em 2030, a cada 2, uma criança será autista. O que você acha que ainda falta e o que a gente pode fazer? Eu acho que tem um caminho tão longo pela frente, um caminho muito longo. Eu acho que para quem não convive, para quem não lida com isso, teria que se desarmar de muitas coisas para conseguir enxergar essa parcela da população, entendeu? Parar de olhar para o seu próprio umbigo e ver que existem pessoas diferentes, mas que são humanas também, que têm sentimentos. Elas têm autismo, mas elas têm uma personalidade, elas têm um sentimento, elas têm uma forma de ser. São pessoas. São pessoas. Um autista não é igual ao outro jamais. Você pode botar 1000 pessoas com autismo, você pode encontrar semelhanças e vai encontrar, mas cada um é um indivíduo. Mas o caráter da individualidade ele é preservado em qualquer situação. Mas quando você rotula, fica complicado. Então, as pessoas precisariam se despir desses rótulos,
né? Eu acredito. Um olhar mais aberto, mais esclarecedor, entendeu? Eu queria que você deixasse, infelizmente, o tempo. É um papo tão bom, né? Você é uma Duraria, né? pessoa muito legal. Lorena, deixa uma mensagem para quem vai nos ouvir. Aí eu fiquei pensando a respeito dessa mensagem que você me pediu. Eu teria muitas mensagens, Sim. mas eu vou dizer uma que eu acho que toca ao cuidador, que nem sempre, às Sim. vezes, é a mãe. Normalmente é a mãe. A minha filha, e normalmente todos os autistas, eles gostam muito de música. Né? Sim. Eu acho música uma coisa que ajuda muito quando você quer começar algum caminho com o autista. Vá pela Terapêutica. música, musicoterapia. E minha filha canta muito. Ela deixou a rádio ligado, então ela conhece todas as músicas, canta de tudo. Ela pode não bater um papo, mas cantar uma música ela canta. Legal. E ela estava ouvindo, inclusive, depois que eu falei contigo, aquela música do Jota Quest, Um Dia Feliz, às vezes é muito raro. Então, eu fiquei com essa frase na minha cabeça. Um dia feliz, um dia de alegria, um dia leve. É difícil para qualquer um, mas ele é possível. Ele é um momento pequeno. Mas esse momento também é possível que ele aconteça dentro de uma família típica. Então, esteja conectado. Você mãe, você cuidador, você que ama um autista, esteja conectado, porque vai haver um momento, eu falei até no início aqui da nossa conversa, em que seus corações vão estar pulsando numa mesma sintonia. E eu acho que para uma mãe, essa aproximação não pode existir nada de melhor. Vai responder e vai te dizer que você fez aquilo que você podia. Não se culpe pelo que você não pôde fazer, você não fez porque você não pôde. Todos nós temos os nossos limites, mas não deixe passar as minúcias que às vezes a gente no dia a dia, na correria do vai lá, pega aqui, elas acontecem, entendeu? Quando vocês pulsarem numa mesma sintonia, quando isso acontece comigo, é muito bom. Eu sinto que a gente tá ali, eu e ela, entendeu? Existem esses momentos Existem raros. esses momentos Olha, raros. é sempre uma experiência única, né? Acho que são momentos que eu tenho tido o privilégio de ter, de ouvir pessoas incríveis. Mais um momento para pensar muitas coisas hoje aqui com você. Eu quero te agradecer por ter tido essa Que disponibilidade de vir aqui falar conosco. E quero dizer, né, para você e eu e todo mundo cantar juntos. É isso. Eu acho que tem esperança sempre, né? Tem Sempre. esperança quando a gente encontra uma escola municipal que tem esse olhar sensível para esse público. Há esperança quando a gente vê o trabalho do SEAD, quando a gente vê o trabalho da PAI, da Isso. FEBEX, de tantas outras. E é isso que a gente está aqui para mostrar. Que existem esses momentos raros. Sim, existem. Existem muitas pessoas raras trabalhando em prol Também. desse público. E você precisa acreditar nisso. E se você está gostando de compartilhar com a gente, né, desses momentos tão valiosos, vai lá, entra na nossa página, ativa as notificações, compartilha e faça com que outras pessoas possam viver momentos raros como esse que eu tive a oportunidade de viver. Muito obrigada e até o próximo. Até.